Oi, gente, estou aqui de volta para mais uma conversa por meio de vídeo com vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando, vendo os nossos vídeos, em complemento às nossas aulas online pelo Google Meet. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar de um assunto relacionado, evidentemente, à matéria que a gente está passando para vocês nesse período, que é a ação penal, ação penal pública. E em relação à ação penal pública, como a gente falou sobre o princípio da obrigatoriedade ou legalidade, eu quero hoje falar aqui nesse vídeo. Na verdade, vou dividir em dois vídeos sobre esse mesmo assunto, o acordo de não persecução penal. Então nós vamos falar em dois vídeos, para não ficar muito extenso, né? A gente vai falar sobre o acordo de não persecução penal, que foi introduzido no ordenamento legal pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, essa lei conhecida como Lei Anticrime, ou Pacote Anticrime, que é recente, né? E que introduziu várias alterações na legislação penal e processual penal, e introduziu um artigo 28A no Código de Processo Penal, com 14 parágrafos, vários incisos, regulando esse instituto do acordo de não persecução penal, que na verdade já houvera sido antes positivado por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, uma resolução de 2017, a resolução número 181 de 2017, que trata da investigação criminal pelo Ministério Público, regula o procedimento de investigação criminal, o PIC, no âmbito do Ministério Público, e trata também, né, nessa esteira, do acordo de não persecução penal. E em termos bastante parecidos com aquilo que já dispunha essa resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a Lei 13.964 de 2019 estabeleceu um artigo 28A, acrescentou um artigo 28A ao Código de Processo Penal, de modo que agora há uma legislação processual prevendo esse instituto, acordo de não persecução penal. Hoje eu quero aqui nesse vídeo introduzir a respeito desse instituto e falar sobre os seus pressupostos. E num segundo vídeo nós vamos falar sobre as condições que devem ser cumpridas pelo investigado que firma esse acordo com o Ministério Público, e inclusive das condições impeditivas ou negativas que impedem a formalização desse acordo de não persecução penal. Tá? Bom, esse instituto, o acordo de não persecução penal, vocês devem se lembrar que há pouco tempo nós falávamos do princípio da legalidade ou obrigatoriedade da ação penal pública, que é o princípio pelo qual o Ministério Público, uma vez que o promotor tenha se convencido de que não é caso de arquivar o procedimento investigatório, que a hipótese de propor a ação penal, ele deve, como regra, propor a ação penal, porque ele não age em nome próprio, mas em nome da sociedade. Muito bem. Esse instituto é um instituto despenalizador que tem inspiração em políticas criminais de justiça negociada ou consensuada, uma justiça penal negociada, e que suaviza, flexibiliza os rigores desse princípio da obrigatoriedade. Este acordo de não persecução penal é uma alternativa à propositura da ação penal. Quando o promotor, vendo que não é caso de arquivamento dos autos do inquérito ou
do procedimento investigatório criminal, e portanto é caso de oferecimento de denúncia, ele passa então a analisar se é possível, em vez de oferecer a denúncia, apresentar ao investigado, veja que ele não é acusado ainda, não há denúncia ainda, esse acordo precede o oferecimento da denúncia, é uma alternativa ao oferecimento de denúncia, portanto não há que se falar por enquanto em acusado, muito menos em réu, né? O investigado, ou indiciado, ou averiguado, essa é a terminologia adequada, né? O promotor verifica então se é possível apresentar ao averiguado, ao investigado, indiciado, como queira, este acordo de não persecução penal, dentro de uma margem de discricionalidade que a lei estabelece e confere ao Ministério Público, para que ele, então, formalize em um documento público de natureza negocial, que é assinado pelo Ministério Público, pelo investigado e pelo seu advogado, portanto ele é assistido pelo advogado na formalização deste acordo com o Ministério Público, né? Então, nesse documento público extraprocessual, pré-processual, de natureza negocial, o Ministério Público, de um lado, titular da ação penal pública, se dispõe, se compromete a não iniciar a ação penal pública, a não ajuizar a ação, e de outro lado, o investigado se obriga a determinadas condições para que ele possa não ser formalmente acusado e, numa última instância, ver extinta a sua punibilidade, ver declarada extinta a sua punibilidade, na eventualidade de cumprir aquilo que foi pactuado. Tá? Como eu disse, esse acordo de não persecução penal, ele está regulado no artigo 28A do Código de Processo Penal, recentemente introduzido no Código de Processo Penal, que é uma norma extensa, porque tem vários incisos e 14 parágrafos. Tá? Então, são vários aspectos a serem considerados. E nós vamos, por uma ordem lógica, evidentemente, começar falando dos pressupostos. Tá? O que são esses pressupostos? Eles estão previstos no caput do artigo 28A e são aquelas condições que devem se apresentar como verdadeiros requisitos para que se possa formalizar esse acordo de não persecução penal. Então, o promotor de justiça, para formalizar a proposta de acordo de não persecução penal, ANPP, ao investigado, ele deverá analisar, primeiro, se estão presentes esses pressupostos previstos no caput. Deverá depois, em seguida, ver se não há nenhuma condição negativa ou condição impeditiva, que são aquelas hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 28A e que ali relacionadas afastam a possibilidade do acordo de não persecução penal. Vamos ver então, um a um, quais seriam esses pressupostos que têm que estar presentes para que o promotor possa oferecer essa proposta de acordo. Primeiro deles é que se trate de crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Veja que não se trata de pena igual ou inferior a 4 anos. A pena tem que ser inferior a 4 anos. A pena cominada, ou seja, a pena prevista em abstrato, aquela pena que a lei estabelece no preceito secundário da infração penal, tem que ser menor que 4 anos. É uma limitação quantitativa que o legislador estabeleceu para restringir a possibilidade do ANPP
aos delitos de médio potencial ofensivo. Afastou da possibilidade do acordo os crimes mais graves, que têm penas mais elevadas. Esse limite quantitativo, portanto, ficou num patamar inferior a 4 anos. Tá? Então, se o crime tiver lá pena combinada de mínima, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pouco importando o limite máximo, por exemplo, um crime cuja pena mínima seja de 3 anos e a máxima de 8 anos, é passível, a princípio, do acordo de não persecução penal. O que importa é a pena mínima, o que se considera é a pena mínima. O parâmetro é a pena mínima, pouco importando a pena máxima. E ela não pode ser igual a 4 anos, ela deve ser inferior a 4 anos. Ok? Muito bem. Embora restrita a infrações de médio potencial ofensivo, dando uma verificada na legislação penal, vocês vão constatar que muitos crimes, até de certa gravidade, são alcançados por essa possibilidade do ANPP. Crimes como, por exemplo, crime de moeda falsa, crime como o de organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, o crime de receptação qualificada, o de corrupção passiva. Então, vários crimes, né, estão dentro dessa possibilidade quantitativa de acordo de não persecução penal, porque tem pena mínima inferior a 4 anos. Tá? Bom, uma observação importante aqui em relação a essa pena é que, nos termos do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 28A, para o cômputo desse limite de pena, devem ser levadas em consideração as causas de aumento e de diminuição de pena previstas na legislação. O que são as causas de aumento e diminuição? São aquelas causas que estejam previstas na parte geral do Código, e por isso são chamadas de causas de aumento ou de diminuição genéricas. Por quê? Porque são aplicadas indistintamente a vários tipos penais, ou as previstas na parte especial, relacionadas a um determinado tipo penal, quer na parte especial, quer na legislação esparsa, mas relacionadas a determinado ou a determinados tipos penais. Tá? Então, uma causa de diminuição de pena genérica, por exemplo, seria a figura do artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, que reduz a pena igual na tentativa, né, até de 1 a 2/3. Uma causa de diminuição de pena prevista na parte especial, uma causa especial minorante, seria o furto privilegiado. Uma causa especial de aumento de pena seria a hipótese do furto noturno, prevista no parágrafo 1º do artigo 155, e assim por diante. Tá, ok? Essas causas de aumento ou de diminuição, elas permitem que a pena seja, respectivamente, elevada acima do teto máximo previsto em abstrato, ou reduzidas abaixo, aquém do piso mínimo prevista em abstrato. Por isso devem ser consideradas. Então, isso faz surgir uma outra questão também. E na hipótese de concurso de crimes? Quando houver 2 ou mais crimes atribuídos ao mesmo investigado, em concurso material, por exemplo, ou em continuidade delitiva, ou em concurso formal de infrações, pouco importa, né? Havendo pluralidade de infrações penais, como é que se computa a pena para aferir essa pena mínima? A rigor, né,
nós entendemos, o meu entendimento, seria o de que se deveria considerar cada crime isoladamente. Porque se o intuito do legislador é reservar o acordo de não persecução penal às infrações de médio potencial ofensivo, esse quantum da pena mínima servindo para aferir a gravidade do fato, ao meu ver, deveria se possibilitar o acordo em relação a cada uma das infrações, se cada uma delas tivesse pena mínima inferior a 4 anos. Mas, já antevendo o que provavelmente vai acontecer, a partir do entendimento firmado tanto no STF quanto no STJ, tá? Que já editaram as súmulas 723 no STF e 243 no STJ, a respeito da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que tem muita similaridade, muita similitude com esse instituto do acordo de não persecução penal, se aquele raciocínio for estendido à hipótese do acordo de não persecução penal, a ideia será mais ou menos a seguinte: a somatória das penas ou a exasperação da pena em razão do concurso de crimes, se resultar numa pena igual a 4 anos ou superior a 4 anos, impedirá a formalização do acordo de não persecução penal. Essa é a tendência que já se pode antever dos tribunais superiores, porque já há súmula, tanto no STF quanto no STJ, súmulas 723 e 243, respectivamente, dizendo que nesses casos fica afastada a possibilidade da transação para acordo de suspensão condicional do processo. A razão lógica será a mesma, né, para impedir também que se formule acordo de não persecução penal quando a somatória das penas, no caso de concurso de crimes, ultrapassar esse teto aí, né, quando chegar a 4 anos. Bateu 4 anos, fica afastada a possibilidade. É isso que a gente pode já antever. Tá? Mas, de qualquer forma, não se impedirá o ANPP se, mesmo havendo concurso de infrações penais, as penas mínimas somadas, por exemplo, não superarem esse patamar, não chegarem a 4 anos. Então, por exemplo, o sujeito é investigado pela prática de 2 crimes, mas um a pena de 6 a 2 anos, o outro a pena é de 3 a 6 anos. 6 meses a 2 anos e 3 anos a 6 anos. Ora, 3 anos, pena mínima de um crime, 6 meses, pena mínima do outro crime, somadas as duas penas mínimas, 3 anos e 6 meses, nós teremos ainda uma pena inferior a 4 anos e, portanto, nesse caso de concurso, será possível o acordo de não persecução penal. O mesmo se diga quando se tratar de exasperação de fração da pena decorrente de continuidade delitiva ou de concurso formal de infrações penais. Tá? O segundo pressuposto previsto no caput do artigo 28A do CPP é que o crime, para admitir o ANPP, o acordo, o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O legislador quis excluir da possibilidade de acordo aquelas infrações que, mesmo sendo de média potencialidade ofensiva, mesmo tendo pena mínima inferior a 4 anos, envolve na sua execução violência à pessoa, seja violência física, seja violência psíquica, para uma maior proteção da pessoa humana, da integridade corporal, da vida da pessoa. O legislador quis afastar
a incidência desse acordo de não persecução penal quando o crime envolver violência física ou psíquica contra a pessoa, tá? Mas surge aí uma questão. E quando o crime tiver na sua própria essência a violência ou grave ameaça? Quando o crime não for cometido por meio de violência, quando a violência física ou psíquica não for empregada para a execução do crime, como ocorre, por exemplo, com o roubo, como ocorre, por exemplo, com a extorsão mediante sequestro, enfim, né, o estupro. Mas a violência for a própria essência, for própria elementar do tipo. No caso, por exemplo, da ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, ou da lesão corporal, prevista no artigo 129, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Nesses casos, o crime não é cometido por violência. A violência não é um meio de cometimento do crime. A violência é a elementar do crime. Nesses casos, no tocante à possibilidade de outros institutos, há uma certa divergência na doutrina. Então, por exemplo, o artigo 44 do Código Penal, ele diz que não é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência à pessoa. Mas há na doutrina vários autores que defendem que no crime de ameaça, por exemplo, e no crime de lesão corporal leve, que são inclusive infrações de menor potencial ofensivo, sujeitas até à transação penal, não seria razoável que não se permitisse que a pena imposta ao final do processo, privativa de liberdade, fosse também substituída por restritiva de direitos, né? Há, entretanto, corrente contrária, e o STJ não tem admitido a substituição nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, por exemplo, ao argumento de que é crime cometido com violência à pessoa. Então, é ainda uma questão em aberto, né? Mas é uma questão interessante para se pensar. Será que quando a violência não é um meio de execução, o agente não recorreu à violência para praticar o crime, mas a violência é a própria essência do crime, é elementar do tipo, também estaria afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, ainda que se trate de uma infração cuja pena mínima é inferior a 4 anos? Outro pressuposto, né, da formalização do acordo é que o investigado confesse formal e circunstanciadamente o fato ou os fatos de que ele é suspeito. Tá? A confissão, como vocês sabem, é a admissão pelo próprio suspeito, pelo próprio investigado, a admissão de que ele efetivamente é responsável pelo fato de que ele é suspeito. A confissão é a admissão pela pessoa, pelo confitente, de que procede aquela suspeita. A confissão no acordo de não persecução penal, ela é um pressuposto e ela deve ser circunstanciada e formal. A redação do dispositivo fala em confissão circunstancial, mas houve aí um equívoco evidente de redação, porque não faz sentido no contexto o termo circunstancial. Circunstancial é contingencial, né? E circunstanciada, que é efetivamente o que faz sentido, é pormenorizada. Circunstanciado é aquilo que tem pormenores, que tem minúcias, que tem circunstâncias, né? Então a lei exige uma confissão circunstanciada, né? Não basta o investigado dizer, não, realmente eu sou responsável por esse crime. Isso não basta. A confissão tem que ser circunstanciada, ou seja,
pormenorizada, ele tem que dizer como é que ele agiu, se houve participação de terceiros ou não. Ele tem que relatar os fatos pormenorizadamente. Não basta dizer, sim, eu sou responsável, sim, eu pratiquei. Esse é o sentido, esse é o significado da expressão confissão circunstanciada, que a lei redigiu equivocadamente como circunstancial, mas é circunstanciada, e formal. O que é formal? Formal significa que essa confissão tem que obedecer a determinadas formalidades. Ela tem que ser documentada formalmente, ok? E como seria essa formalização? O artigo 28 não diz expressamente como essa confissão será formalizada, como ela é formal, tá? Mas o parágrafo 3º do artigo 28A estabelece a forma do acordo. Diz que o acordo de não persecução penal deverá ser feito por escrito e assinado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo advogado do investigado. Então, são esses requisitos do acordo. O acordo, que é aquele, entre aspas, contrato, um ato negocial, deve ser escrito, deve ser assinado pelo investigado, pelo promotor e pelo advogado do investigado. Estendendo-se analogicamente essas regras de formalidade, a gente pode concluir que a confissão formal do investigado também deverá obedecer essas regras. Ela deverá ser feita com a assistência de advogado, assinada pelo confitente, pelo investigado, e pelo membro do Ministério Público. E deverá ser reduzida a escrito. Além disso, há a possibilidade, conforme é previsto no artigo 18 daquela resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, de que essa confissão seja registrada em gravação audiovisual. Não há nada que impeça. Essa resolução CNMP 181 de 2017, ela pode ser aplicada subsidiariamente, naquilo que ela não contraria o artigo 28A do CPP. Ela pode perfeitamente ser aplicada de forma complementar, subsidiária. E nada impede que essa confissão seja documentada de forma audiovisual. Aliás, o registro audiovisual ele é muito mais eficaz sob o aspecto da memorização, da documentação ad perpetuum rei memoriam, do que o documento escrito. A gravação audiovisual ela é mais fidedigna, ela espelha com maior fidelidade o que aconteceu efetivamente, ela retrata com maior fidelidade o ato que ela documenta. E nada impede, então, que seja feita uma gravação audiovisual, que demonstrará que, por exemplo, melhor do que o documento escrito, que o advogado efetivamente estava presente, que ele não veio e assinou depois. Poderá a gravação audiovisual melhor atestar a sinceridade da confissão, pelas expressões, pela expressão facial, pelos gestos do investigado que está confessando e assim por diante. Então, a formalização poderá ser feita tanto por escrito como por uma gravação audiovisual, que aliás é um recurso muito comum hoje no processo e que é até superior ao próprio documento escrito para fins de fidedignidade daquilo que ele registra. Tá? Em qualquer forma, por escrito ou por gravação audiovisual, repito, é imprescindível que a confissão seja feita
pelo investigado ao membro do Ministério Público com assistência de advogado. E, evidentemente, é desnecessário dizer que essa confissão tem que ser marcada pela espontaneidade, pela voluntariedade. Ela não terá valor nenhum se ela for resultado de pressão, de coação. Tá? Surge uma indagação interessante em relação ao valor probatório desta confissão para fins do processo. Se eventualmente, por exemplo, o investigado descumpre alguma das condições do acordo de não persecução penal, esse acordo será rescindido e o promotor vai oferecer denúncia, poderá oferecer denúncia para instaurar o processo crime em face daquele investigado que deixou de cumprir as condições a que ele se submeteu. Nesse caso, essa confissão teria valor probatório, ela pode ser valorada pelo juiz na formação da sua convicção para fins de condenar o réu, já que ele confessou. Aí há uma divergência. Há alguns autores, como o Aurí Lopes Júnior, como o Rogério Sanches Cunha, que dizem que não, que essa confissão ela é extraprocessual, que essa confissão é uma admissão do fato, um reconhecimento do fato, mas não é um reconhecimento da culpa, que a confissão, para ser como tal considerada e ser tida como reconhecimento de culpa, só é válida se for feita dentro de um devido processo legal e assim por diante. Então, não dão validade a essa confissão, dizem que ela não pode ser considerada como prova no processo que for eventualmente instaurado em face do averiguado. Não me parece que essa seja a melhor solução. Esse raciocínio, ao meu ver, não se sustenta por várias razões, né? Primeiro, essa confissão, além de ela ser circunstanciada, ou seja, permeada de detalhes, permeada de pormenores que logicamente revelam a sua veracidade, são indícios de sua autenticidade, porque só quem participa efetivamente, quem pratica efetivamente um determinado fato, é capaz de relatar esse fato de forma pormenorizada. Ela é prestada com a assistência do defensor do investigado. Ele está assistido pelo advogado quando presta essa confissão. Ele confessa de forma pormenorizada. E mais, o acordo de não persecução penal, depois dessa confissão, depois de elaborados os termos do acordo, ele é submetido a uma homologação judicial que é precedida de uma audiência judicial na qual, na presença do advogado, do promotor e do investigado, o juiz ouve o investigado a respeito da voluntariedade desse acordo. Isso está previsto no parágrafo 4º do artigo 28A. Ora, o artigo 28A, parágrafo 4º, ao exigir essa homologação judicial e ao impor ao juiz que, antes de fazer a homologação, verifique a voluntariedade do acordo, impondo ao juiz que ouça o investigado para ver se não houve nenhuma coação, nenhuma pressão, se aquilo é espontâneo, voluntário, tira qualquer dúvida sobre a validade daquela confissão. Negar isso é negar a própria natureza das coisas. É negar o mundo do ser, negar o mundo ontológico. É querer ser mais realista que o rei, em nome de uma injustificada, exacerbada garantia da ampla defesa. Né? Claro que se deve observar o devido processo legal, mas o devido processo legal é aquele processo previsto em lei.
E a lei está prevendo todo esse procedimento, inclusive essas garantias de assistência do advogado, de entrevista do juiz com o investigado para verificar se ele foi espontâneo, foi voluntário, não foi coagido a falar aquilo, a firmar o acordo. E se é assim, por que não? Qual a razão de se desprezar totalmente aquela confissão? E se ela não tiver essa utilidade, para que ela serve então? Qual a utilidade dessa confissão como pressuposto do acordo de não persecução penal se ela for desconsiderada depois? Ela não teria razão de ser. O acordo de não persecução penal poderia ser perfeitamente formulado, firmado, sem que houvesse a exigência dessa confissão. Se há essa exigência dessa confissão, ela tem que servir para alguma coisa. Então não há muita lógica nesse raciocínio de um garantismo desmesurado, né? No sentido de que essa confissão não pode ser valorada, não teria valor num processo que for eventualmente instaurado em desfavor do investigado. Tá ok? Outro pressuposto, evidentemente, é que exista um procedimento investigatório. Né? O artigo 28 fala, não sendo caso de arquivamento. Arquivamento do quê? Do procedimento investigatório, ou do inquérito policial, ou do PIC, né, o procedimento de investigação criminal instaurado no âmbito do Ministério Público, ou até de peças de informação que o Ministério Público tenha recebido. Né? Então, não é possível esse acordo fora dos autos de uma investigação criminal. Né? Um acordo firmado ao léu, sem que exista um procedimento administrativo investigatório. Tá? É preciso que haja esse procedimento para que se firme o acordo. E, por fim, muito lógico, né, que não seja caso de arquivamento desse procedimento investigatório. É claro, se o ANPP, esse Acordo de Não Persecução Penal, é uma alternativa à denúncia, uma alternativa à propositura da ação penal, ela está no momento lógico subsequente àquele da avaliação pelo promotor de ser caso de arquivamento ou de propositura da ação penal. Se, naquele primeiro momento, lógico, o promotor já entende que não é caso de ação penal, é caso de arquivamento, não teria o menor sentido se passar para essa fase de acordo de não persecução penal. É pressuposto que não seja caso de arquivamento. Aliás, é o que diz, é a primeira coisa que diz o artigo 28A, não sendo caso de arquivamento. Né? Aliás, nem seria preciso que o artigo 28A dissesse isso, que não sendo caso de arquivamento. Né? Por quê? Pela natureza do acordo. O acordo é um instituto despenalizador que suaviza o princípio da obrigatoriedade e se apresenta como um instrumento de justiça consensuada que evita, né, a propositura da ação penal. É uma alternativa à propositura da denúncia. E, portanto, evidentemente, só é cabível quando não seria caso de arquivar o inquérito ou o procedimento de investigação. Tá ok? Além disso, o último pressuposto é que não esteja presente qualquer condição negativa ou impeditiva do acordo, que são aquelas arroladas no parágrafo 2º, incisos 1 a 4 do artigo 28A. Tá? Então, além daqueles pressupostos do caput, há as condições negativas ou pressupostos negativos que estão previstos no parágrafo 2º, 1 a 4 do artigo 28A do CPP. E a respeito dessas condições negativas, nós vamos começar a falar num próximo vídeo que eu vou enviar a vocês, ok? Esses vídeos que eu estou gravando são complementares às nossas aulas, tanto presenciais quanto às nossas aulas online, e integram, evidentemente, a matéria a ser
objeto de avaliação na prova bimestral. Até mais, um abraço e vou em breve enviar a segunda parte desse assunto, acordo de não persecução penal, por essa mesma via, por esse mesmo canal de vídeo. Até mais.